Professora Gisele Classen, eu vou colocar para filmar aqui, tá? Para a gente disponibilizar na TV do YouTube da instituição, para os alunos que não puderem estar participando. E tem aluno entrando também. Então, a gente tem um prazer imenso aqui, representando a instituição, de receber a professora Gisele Classen, né? Ela é a professora titular da UFPR. Ela foi minha professora no mestrado, no doutorado, sempre me assessorou na minha pesquisa, né? Os nossos laboratórios são porta a porta, assim, então tive o privilégio de trabalhar com ela, de estar ali do lado dela, né? Agora eu vou passar aqui e falar um pouquinho do histórico dela, né? Então, ela é graduada em farmácia, tem mestrado e doutorado em ciências e bioquímica, pós-doutorado em oncologia pelo Instituto Ludwig de Pesquisa para o Câncer de São Paulo, né? Ela é pesquisadora e orientadora em pós-graduação com linha de pesquisa em epigenética e câncer, tá? Além disso, ela é líder de estudos de epigenômica da CNPq desde 2005 e atua em outras linhas de mecanismos epigenéticos que regulam a expressão genética em câncer de mama. Certo, pessoal? O currículo é muito extenso, né? Aqui eu sintetizei bem para vocês, mas saibam que é um privilégio muito grande tê-la conosco, então aproveitem. Ao final da palestra, deixem as suas perguntas aqui no chat, que eu vou selecionando, e assim que a professora abrir, né, disponibilizar um tempo para responder, eu vou passando para ela essas perguntas, tá bom? Então, eu passo para você, professora. Muito obrigado novamente. E fique à vontade para a gente falar desse tema tão importante, né, que é o câncer de mama, estilo de vida moderno e predisposição. Antes de mais nada, eu que agradeço a oportunidade de estar conversando um pouco sobre esse assunto, né, um assunto que tem muito interesse, né? Todos nós temos muito interesse no conhecimento sobre esse assunto, ainda mais estando no Outubro Rosa, né? Que é um momento dedicado à reflexão sobre essa doença, e nós precisamos conhecer o inimigo para a gente poder lutar contra ele, né? Então eu vou começar a falar aqui e depois no final vocês podem fazer qualquer pergunta, né, dentro do que a gente tem de experiência aí, vamos ver se a gente consegue responder. Agradeço muito, Paulo, pelas observações que ele fez, né, a gente acaba acumulando essas coisas devido ao tempo que a gente está trabalhando, né, já faz bastante tempo, então acaba aparecendo bastante coisa, né, espero poder sanar a curiosidade que vocês venham a ter depois, no final, quando eu terminar de falar sobre o assunto, né? Eu vou, então, compartilhar aqui com vocês o assunto, tá? Só um instante aqui. Ele está dizendo que o anfitrião desativou o compartilhamento da tela do participante. Deixa eu ver aqui. Veja lá, professora, se você consegue agora. Uhum. Deu? Agora, Eu coloquei você como host também. Tá bom. Então, agora eu só preciso que você diga se deu certo, se estou compartilhando. Está aparecendo, certinho. agora só amplia a tela, que daí fica perfeito. Ó, ficou bom? Sim, ótimo. Então tá bom. Perfeito. Então, eu fiz um compilado de várias coisas, né, de várias ideias, desde coisas muito básicas, muito simples, até algumas coisas um pouco mais elaboradas, incluindo algumas coisas que a gente faz agora, tá? Então, nós
temos um laboratório, eu e a professora Edneia Cavalieri, um laboratório de ética e câncer de mama. Na verdade, é um laboratório de epigenética, né? Mas nós acabamos trabalhando mais especificamente com o câncer de mama. E a proposta é falar aqui para vocês qual a relação que existe entre o aumento, né, que a gente observa, ou nem tanto o aumento, mas a estabilidade da presença do câncer de mama na população de uma certa maneira, né, que ele vem progredindo aí ao longo das últimas décadas, e o que poderia ter isso de relação com o estilo de vida das mulheres, estilo, né, moderno, que a gente pode falar é o estilo aí dos últimos 50 anos, né? E esse estilo de vida, o que poderia ter a ver com a predisposição? Para falar sobre isso, eu vou explicar várias outras coisas para poder dar sentido no entendimento disso, tá? Então, eu trago aqui alguns dados, um dado recente, foi publicado em maio de 2021, que são os dados do Globocan, né? Então, a cada 10 anos, mais ou menos, são publicados esses dados, que são estimativas da incidência e mortalidade, né, em todo o mundo, com relação aos tipos de câncer mais comuns, que eles elencaram aqui 36 tipos de câncer mais comuns, né, e em diversos países. Então, de maneira geral, a gente pode observar aqui que o câncer de mama, ele é o mais incidente, né, em torno de 24%. O próximo na lista é o câncer coloretal, que está bem grande, né, vocês podem observar aqui. E depois a mortalidade, que costumava ser, até alguns poucos anos atrás, costumava ser o azulzinho, aqui o câncer de pulmão, ele acabou sendo ultrapassado em termos de mortalidade com o câncer de mama, tá? Então, isso mostra, né, que nós temos uma estabilidade no crescimento do número de pacientes e a gravidade da doença está ficando maior, tá? Em termos de dados do Brasil, vocês podem coletar os dados direto no INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, e lá vocês conseguem pegar esse manual aqui, né, da estimativa de 2020, que é uma estimativa para o triênio. E eles mostram, então, aqui que os números do câncer de mama para esse triênio, para 2020, em torno de 66 mil casos, e que essa tendência, essa percentagem acompanha aquela tendência mundial que a gente viu ali de estimativa, né, em torno de 30%, e o câncer cólon reto também ainda é distante, né, o próximo tipo de câncer mais comum entre as mulheres. E aí, de uma maneira ilustrativa, né, o que significa o número de pacientes, de mulheres que vão ter câncer de mama em 2021, é algo em torno do Maracanã, nos seus velhos tempos, né, não agora, depois da reforma, mas o Maracanã, nos velhos tempos, ele recebia ali muito facilmente 75 mil pessoas, né, então a gente tem uma ideia do que são em torno de 66 mil pacientes com câncer de mama, e o quanto representa dessa parcela de pessoas aqui os índices de mortalidade, seria mais ou menos algo em torno desse número aqui, dessa porção aqui do Maracanã de pessoas que morrem por ano no Brasil por causa do câncer de mama, tá? Então, depois dessa generalidade aí a respeito de números, né, a questão é que, claro, um diagnóstico de câncer de mama, ele é devastador, ele é muito complicado por causa justamente dessa questão da mortalidade, né? Porque você sabe que é um tratamento que pode ser muito difícil e que pode ser uma luta que no final acabe não funcionando, né? Então, o que pode fazer a diferença para que o câncer de mama não seja esse diagnóstico tão devastador, que ele seja mais
mais suave em termos de tratamento, de expectativa, o que esperar da doença. Então, a principal forma que existe para você ter mais tranquilidade com relação ao que vai acontecer depois do diagnóstico do câncer é que ele seja precoce, tá? E eu gosto também de mostrar aqui algumas generalidades do que é o diagnóstico precoce. O diagnóstico, ele tem como... Professora, desculpe interromper, eu coloquei a senhora como host. Teria como a senhora me colocar novamente, porque tem alguns alunos ainda querendo entrar e eu perdi esse acesso. isso É ali em participantes, embaixo da tua tela. Daí Uhum. ali no meu nome, né, Paulo César Gregório, coloca como host, por daí eu acho que não vai perder a tua apresentação. Tá, peraí, só um segundinho. Tá, porque esse Zoom não é da instituição, daí eu não sou o host oficial. Eu fui, né, passado para host, só para aceitar o pessoal que está entrando. Tá, só que ele não está aqui nos participantes, ele não está me dando essa opção. Vou convidar você. De me colocar como... Aqui, 4 pessoas entraram na sala de espera. Eu acho que é mais fácil eu passar por enquanto. Pode aceitar, né? Pode ser, então. Uhum. Vamos ver se eu consigo. Peraí, também não estou conseguindo. Eu vou... agora eu consegui. Vou admitir aqui. 4 pessoas. Agora eu consigo... Estou conseguindo ver você também aqui. Vamos ver se eu consigo... Não consegui também. Mas agora as pessoas entraram. Ok, assim que quando der um espaço, daí é só aceitar, por favor. E desculpe incomodar. Não tem Tá problema. Bom. Então, quando a gente fala em diagnóstico precoce, o que precisa ter em mente é esse tripé, tá? O tripé diagnóstico, ele tem como base o exame feito pelo pessoal da medicina, né? Somente médicas conseguem fazer o exame, né? Que pode ser tanto ginecologista quanto mastologista, fazer o exame que precisa ser feito todos os anos, uma vez por ano, pelo menos, né? Aí, em seguida, de acordo com a indicação clínica médica, vai ser feita a parte da radiologia, então isso a partir de uma certa faixa de idade, pode ter recomendações de início mais ou menos, né, de acordo com a idade, isso tudo também é a medicina que vai decidir quando que precisa começar a fazer o exame radiológico, mas o exame palpatório ele precisa ser feito todo ano, tá? A partir do momento que tem né, tem o crescimento das mamas após a puberdade, o início da vida adulta, sempre precisa ser feito o acompanhamento, que somente pode ser feito no posto de saúde, de alguma forma você vai poder fazer esse exame, você ter acesso a esse exame todos os anos, e precisa ser feito. Depois da radiologia, se for observado, como a gente está vendo aqui, alguma alteração, aí a próxima etapa entra a medicina da patologia, onde vai ser feito a punção com agulha fina do local da lesão para fazer uma amostra do tecido para fazer avaliação no laboratório. Então, obviamente, o ideal é que nunca precise chegar nessa etapa aqui, né? Que você esteja acompanhando e que, eventualmente, se for preciso fazer isso, né, você vai estar, então, agregando todos os itens do tripé de diagnóstico. Tá? Dentro, então, desse processo de diagnóstico, então, foi evidenciada uma massa que está sendo declarada, então, como câncer de mama. A próxima etapa é estadiar a doença, tá?
Então, veja que dentro do estadiamento, nós temos o estadio 1, o estadio 2, 3 e 4. Geralmente, qualquer tipo de câncer ele está relacionado com 4 níveis de estadiamento, tá? Então, o estadio, aí vocês podem observar o câncer de mama, ele está mostrado aqui bem perto da auréola, né? Esse ponto vermelho aqui, e ele está no estadio 1 porque ele tem o tamanho de uma ervilha. No estadio 2, um dos critérios que são usados para colocar ele no estadio 2 é o tamanho. Então, ele já está com o tamanho de um feijão, tá? Daqueles feijões maiores. O estadio 3, ele já está com 4 centímetros, ele já tem o tamanho de uma noz. E nesse processo aqui do estadio 3, o tumor já está se disseminando para os linfonodos. No estadio 4, ele está não só para os linfonodos, mas ele também já pode estar nos pulmões. E nessa fase, então, ele está com o tamanho de um limão, que é em torno de 5 centímetros. Então, a gente está falando aqui da importância de que o pessoal da medicina, né, venha a fazer a inspeção manual e identifique a massa enquanto ela está no estadio 1. Porque aqui você tem 95%, muito próximo disso, de cura total sem nenhuma dificuldade, sem nenhum problema. Mas a partir do momento que você já tem um estadio 3, algo do tamanho que às vezes até a própria mulher que faz a identificação, já pode ser uma doença metastática. E aí as chances de sobrevida vão de ter metástase, não só no linfonodo, mas metástases que vão aparecer algum tempo depois, ela vai ficando cada vez mais possível de estar acontecendo, tá? Então, as chances de cura estão relacionadas com essa preocupação do diagnóstico precoce. E é por isso, esse é o principal motivo da existência do Outubro Rosa, de chamar a atenção para essa questão da busca pela medicina para você fazer esse diagnóstico precoce. Usar todas as ferramentas que você tiver disponível para procurar que, no caso de surgir então, o câncer de mama, que ele seja algo de até 1 centímetro, porque aí você tem uma chance de cura quase que absoluta, tá? Passamos do tamanho da ervilha, não queremos o tamanho da noz e muito menos o tamanho do limão, tá? Porque aí você vai diminuindo as chances de cura. Vamos falar um pouquinho mais detalhadamente agora sobre a localização do câncer e alguns aspectos mais da medicina propriamente dita ou da patologia, né? Então, o câncer de mama, ele tem 2 tipos histológicos. Ele pode ser o câncer ductal ou o câncer lobular. Então, o que é o câncer ductal? É aquele que, né, a glândula mamária, ela vai produzir o leite nos lóbulos e depois esse leite vai sair em direção ao mamilo através dos ductos. Então, os ductos são o principal local do câncer de mama. E os ductos, o que acontece é que eles devem ser, então, como o nome ducto já está induzindo a pensar, né? Apenas um canalículo. E esse canalículo ele tem uma camada de células internamente que é responsável, então, por formar essa parede do ducto. Quando essas células sofrem estimulação, que a gente vai ver principalmente hormonal, no que se acredita que seja uma das principais causas do câncer, né? Então, nós temos aqui o carcinoma ductal in situ, ou seja, essas células ductais proliferaram de maneira exagerada, elas estão crescendo, né? Estão ocupando a luz do ducto, e o carcinoma invasor é quando esse crescimento, então, ele ultrapassa os limites do ducto e começa, então, a crescer para as redondezas ali de onde ele se iniciou, tá?
O tumor lobular, ele é um pouco mais raro, não é tão comum, mas ele vai acontecer lá nos lóbulos, que é a fonte, né, de formação do leite materno, e aí aqui nós temos também um lobular invasivo, tá? Então, quando acontece de surgir qualquer massa suspeita, tanto no exame palpatório quanto na radiologia, aquela questão que eu falei para vocês de fazer a punção com agulha para fazer o teste, esse material ele vai sofrer então um tratamento químico no laboratório que se chama imunohistoquímica, que nada mais é do que a busca de proteínas que tem lá no tumor, utilizando o anticorpo primário, e depois a revelação da presença do anticorpo primário com o anticorpo secundário, que vai estar com algum tipo de marcação, que geralmente é uma enzima que deixa o local com uma coloração marrom. Então, tudo isso, esses resultados que a gente está vendo aqui, são resultados que a medicina patológica vai estar avaliando no laboratório de anatomia patológica para fazer um diagnóstico mais preciso do tipo de câncer de mama que aquela paciente tem, tá? Então, nós temos aqui a marcação para o receptor de estrógeno, que é um marcador nuclear, receptor de progesterona, que também é um marcador nuclear, e a proteína HER2, que é uma proteína de membrana, que também é utilizado para fazer essa marcação. Então, o que acontece? Esses marcadores, eles são feitos sempre, em qualquer situação, e eles vão nortear o pessoal da oncologia clínica com relação ao tratamento. Então, qual é a importância de saber esses marcadores, essas proteínas que são expressas pelo câncer, né? No caso do receptor do estrógeno, a gente tem aqui de novo o núcleo corado de marrom, né? Então, estudos, né? A ciência revelou que o estrógeno, ele se liga a receptores de estrógeno, que são essas proteínas ali que a gente está evidenciando no câncer de mama. Quando o estrógeno se liga a seus receptores, né, lá no núcleo, nós temos a produção de diversas proteínas que vão estimular a proliferação celular, aquele crescimento tumoral de uma maneira exagerada, tá? Então, tendo conhecido esse mecanismo, né, de proliferação celular, foi desenvolvida, então, uma terapia que é o uso do tamoxifeno. O tamoxifeno é um análogo do estrógeno, ele se liga ao receptor de estrógeno, e o citrato de tamoxifeno, então, é a principal terapia de câncer de mama que existe, tá? É uma terapia muito acessível, né, muito fácil de ser feita, com poucos efeitos colaterais, e então pacientes que são receptor de estrógeno e progesterona positivo são candidatas, então, a fazer a terapia que se chama terapia hormonal. Aquele outro subtipo, que é o subtipo HER2, o que acontece é que ele é super expresso, é uma proteína que é super expressa na membrana das células. Então, uma certa percentagem dos cânceres são cânceres que superexpressam o HER2. Então, como tem essa superexpressão dessa proteína de membrana, aqui está uma marcação, de novo, né? A membrana está bem corada de marrom aqui, então isso significa que é marcação positiva para HER2. E depois é feita uma confirmação com uma hibridização in situ, então nós temos aqui um resultado de FISH, onde nós temos aqui várias cópias do gene HER2, então nós temos bastante proteína, porque tem várias cópias do gene, nesse caso especificamente, e as pacientes que são desse subtipo especificamente, elas recebem a terapia com Herceptin, que é um tipo de imunoterapia que tem como princípio a neutralização. Então, nós temos aqui a proteína do lado de fora, lá da membrana, um receptor, e o objetivo, então, das terapias é justamente de bloquear essa proteína do lado de fora da célula, para que ela não leve os sinais de proliferação para que ele chegue até o núcleo e que ocorra a proliferação celular. Então, depois que foi lançado essa terapia com trastuzumab, que é o nome do
do princípio, né, do Herceptin, surgiram várias outras terapias que também têm como opção tratar os tumores que são do subtipo HER2, tá? Então, aqui, só para vocês terem uma ideia da visão, né, do oncologista clínico. Então, nós estamos falando desde a questão da terapia, da busca pelo auxílio no posto de saúde, para onde a amostra vai, se for preciso coletar, que é o laboratório de anatomia patológica, e o que o oncologista, a pessoa da oncologia clínica vai avaliar nos resultados de anatomia patológica. Então, nós temos aqui os tumores que são estrógeno e progesterona positivos, que são em torno de 70% das pacientes, e que são chamados de luminal A ou luminal B, se tiver expressão de HER2 junto com os receptores hormonais, tá? Luminal A, luminal B. Esses dois tipos aqui, então, são a maioria dos casos de câncer de mama. E são aqueles que são candidatos, então, à terapia hormonal. E existe também aqueles que são só HER2, não tem expressão de receptor hormonal, então aí, obviamente, são candidatos à terapia com o HER2, e existe uma minoria de pacientes, em torno de 10 a 15%, que não expressam nem estrógeno, nem receptor de estrógeno, nem de progesterona, e que ainda expressam outros marcadores que também são utilizados, e nesse caso eles são chamados de triplo negativos. Então, de todos estes subtipos, aqueles que têm o pior prognóstico são justamente os triplo negativos, porque eles não têm uma terapia-alvo, tá? Então, os altos índices de mortalidade, eles estão relacionados a esse subtipo triplo negativo, que são chamados de triplo negativo, e nesse caso, as pacientes precisam fazer a quimioterapia tradicional, com alguns doxorubicina, paclitaxel, que são quimioterápicos daí que já são mais agressivos, que são aqueles que a gente conhece pelos sintomas, né, desagradáveis que eles produzem. Nós estamos observando, então, que aqueles números, então, que eu falei lá do começo de índice de mortalidade, estão mais relacionados com um subtipo de câncer, que ele é triplo negativo, mas também nada impede que quando, tanto o luminal A, que é o menos agressivo de todos eles, se ele for de um tamanho, como eu mostrei ali para vocês, um tamanho já no estágio 2 ou 3, ele já pode apresentar metástase que não são perceptíveis clinicamente, mas elas podem estar presentes, vão se manifestar alguns anos, às vezes até depois, e aí, geralmente, quando aparece a metástase, tem resistência à quimioterapia. Então, não só os triplo negativos contribuem para os índices de mortalidade que são observados no mundo todo, mas também a questão da falta do diagnóstico precoce com um tumor de tamanho maior, que aí, inevitavelmente, acaba já tendo metástases. Tá? Eu vou falar um pouquinho sobre o câncer de mama hereditário. O câncer de mama hereditário, ele é raro, mas ele existe, né, numa certa proporção, a gente tem que chamar muita atenção disso, porque eventualmente a gente pode ouvir falar, né, às vezes as pessoas estão comentando, minha prima teve, a outra prima também teve, a tia teve, né, mulheres de uma família, e isso pode chamar atenção, e nos chamar atenção para a gente instruir essas pessoas para elas procurarem, né, a medicina, para que seja feita a busca para saber se por acaso não é câncer de mama hereditário. Então, o que é o câncer de mama hereditário? Ele começou a ganhar mais atenção, né? E foi uma coisa muito bonita que essa artista fez, que foi a Angelina Jolie, porque ela tem, né? Estava
com receio de ter câncer de mama, porque nas mulheres da família dela, a mãe dela já tinha morrido por causa de câncer de mama, e ela recebeu esse diagnóstico de que ela também poderia vir a ter câncer de mama. No caso do câncer de mama hereditário, ele muitas vezes não é só mama, é tumor de ovário também, é uma síndrome, e ela tomou essa decisão, então, de fazer a mastectomia radical, mesmo sem ter tido câncer. Então, ela chamou muita atenção por ela ser famosa e tudo mais, para que as mulheres despertassem até mais essa preocupação, né, de saber como lidar com a doença, né, e aí quando você começa a discutir se a decisão foi certa ou não foi certa, não importa se foi certo, o que importa é que as pessoas começaram a discutir um pouco mais sobre isso, né. Então, na verdade, o que acontece com ela, né, ela pode desenvolver, né, a síndrome, poderia desenvolver a síndrome de câncer de mama e ovário, que o responsável por essa síndrome pode ser a combinação ou um desses dois genes, o BRCA1 e o BRCA2, tá? Esses dois genes que codificam para essas duas proteínas, essas proteínas são responsáveis por consertar o DNA das células, especialmente as células de mama. Então, são proteínas que são importantes para fazer uma checagem geral da célula, e por isso que quando as mulheres herdam esses genes alterados, elas aumentam a predisposição ao câncer de mama, porque elas acabam tendo uma estabilidade genômica maior do que as mulheres que não têm essas mutações, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, o risco de câncer de mama, né, geral, né, sem mutação em nenhum desses dois genes, é em torno de 12%, tá? Quando tem mutação, esse risco ele já aumenta. Então, o esporádico, a gente vê que é em torno de 12%. Quando naquela família as mulheres têm mutação, elas já aumentam esse risco para 55% a 65%. Tá? No caso do BRCA1 e no caso do BRCA2 aqui. Tá? Então, não significa que a mulher vai ter câncer de mama ou de ovário, mas ela tem mais chance do que as mulheres na população em geral. Tá? Então, isso precisa ter acompanhamento médico, acompanhamento clínico, para saber qual a melhor decisão a ser tomada, né, dentro de cada situação. Eu quero chamar a atenção aqui também que, no caso desses tumores, dos tumores esporádicos, né, então, como eu acabei de comentar com vocês, aqui em verde e azul, a gente está vendo que a maioria dos casos de câncer de mama esporádico, aquele que acontece aleatoriamente na população, são do tipo luminal A e luminal B, que são aqueles que são mais fáceis de tratar. Quando a gente vai para o BRCA1 e para o BRCA2, a gente já vê que a gente já começa a entrar na faixa dos triplo negativos, ou do luminal B, que também é um subtipo que não é tão bom quanto o luminal A. Então, o câncer de mama hereditário, ele tem que estar no nosso radar para que a gente possa instruir adequadamente as pessoas, né, para que as pessoas procurem o auxílio quando tiverem alguma dúvida com relação a esta possibilidade, tá? E aí agora, eu vou falar um pouquinho mais, então, mais detalhada sobre essa questão do estilo de vida da mulher moderna, como que esse estilo está aumentando a predisposição ao câncer de mama. Então, nós estamos falando aí de todas as mulheres nesse momento, né, mas em particular daquelas que nasceram na década de 60, na década de 50, porque começou uma mudança, e obviamente todo mundo depois, né? Mas começaram mudanças no comportamento social das mulheres, né? E o que isso tem a ver, esse estilo de vida tem a ver com a predisposição ao câncer de mama? Então, porque os estudos, a ciência, né? Os cientistas avaliam o que é um fator de risco para um determinado tipo de câncer, tá? Então, se a gente pensar em câncer de pulmão, qual é o fator de risco mais importante para o câncer de pulmão? É o tabagismo e a poluição, tá? E para o câncer de mama, quais são os fatores de risco mais importantes? Então, tem fatores que são inevitáveis,
né? O envelhecimento. Então, estima-se que as mulheres, a partir dos 65 anos de idade, 1 em cada 8 vai ter câncer de mama, tá? Então, é inevitável, é um fator de risco envelhecer. Você estar envelhecendo, você estar superando dificuldades da vida, do dia a dia, você está progredindo no seu permanecer vivo, né? Vai estar predispondo que 1 em cada 8 tenha câncer de mama. Então, o envelhecer, a idade é um fator de risco. E aí, nesse caso, até nem tanto só para o câncer de mama, mas praticamente para qualquer tipo de câncer. Mas a gente sabe que o câncer de mama é o mais comum nas mulheres, tá? Então, fatores de risco, que a ciência nos fala. Fatores de risco para o câncer de mama, a idade, tá? Aí, entra a questão do estilo de vida moderno, que eu coloquei aqui o inevitável com os pontos de interrogação, porque está relacionado com o tempo de vida em contato com os hormônios femininos. Então, se a gente pensar nas nossas avós, e da minha avó, né? Talvez aí vocês da plateia, na bisavó, se vocês forem avaliar o histórico da família de vocês, que é uma coisa muito importante a gente fazer, a gente ter essa noção, essa percepção familiar, né? As nossas avós, era muito comum que elas tivessem 4, 5, 6, 7 filhos, né? Isso era bastante comum. E hoje, com o estilo de vida moderno, com o que a gente está vendo aí das mudanças todas da sociedade, isso mudou muito, tá? Então, o que acontece? Quais são os fatores que fazem com que as mulheres fiquem mais tempo com os hormônios, em contato com os hormônios femininos? Menarca precoce, tá? Menopausa tardia. Então, isso é inevitável, não tem como você contornar isso. Mas o número de gestações gera um ponto de interrogação, tá? Porque tem estudos que mostram que a diferença entre uma gestação, ou 2 gestações, ou 5 gestações, ela é bastante benéfica para evitar o câncer de mama, tá? E aí eu sei, né, gostaria de poder estar, em breve estaremos, né, numa plateia em que eu vou poder estar olhando a expressão, né, no rosto da plateia e ver, nossa, 5, sério, 5 filhos, né? Então, tem estudos mostrando que o número de gestações, em um certo tempo, vejo que aqui a gente está vendo uma escadinha, não pode ser uma coisa também muito distante, maior número de gestações, né, diminui o risco de câncer de mama. Então, a exposição aos hormônios femininos tem uma relação com o nosso estilo de vida moderno, com as nossas questões da sociedade nesse momento, né? E tem mais uma coisa importante, que é a primeira gestação antes dos 30 anos. E isso geralmente também provoca alguma reação da plateia, né? É importante que a primeira gestação que ocorra, né, um primeiro contato, né, com a maternidade antes dos 30 anos, para que isso, de fato, venha a diminuir o risco de ter câncer de mama. Professora, eu tenho, aproveitando aqui, a Renata, ela perguntou, que está falando de hormônio, a prolactina é um hormônio que pode indicar algo em relação ao câncer de mama? Olha, a prolactina é um hormônio específico de... Eu sei, tem alguns que pedem, né, essa dosagem da prolactina, que não pode estar aumentada, tem algumas patologias, mas a prolactina está relacionada com um processo de produção do leite, então você já está imaginando uma gestação, né? Então, acredito que seria mais nesse sentido, não tem nada com relação ao câncer de mama em si. Uhum, tá.
Professora, tem mais algumas pessoas querendo entrar? Se a senhora puder dar uma olhada, por gentileza, Uhum. também daí a gente já aceita esses remanescentes aí. Pois é, né? É muito curioso, enquanto estava pensando aqui, esse fato do número de filhos, né, é algo que gera uma estranheza muito grande nesse momento, né? Que as pessoas estão tendo cada vez menos filhos, né? Muitas pessoas não estão, né, tendo filho, e isso gera uma estranheza muito grande, né, em relação ao hábito moderno, ao estilo de vida moderno, né? Pessoal que está entrando, desliguem o áudio, tá? Por favor, desliguem o áudio. Isso. É uma questão muito filosófica, né? Na verdade, dá para a gente filosofar um pouco sobre isso, porque o ser humano, nós somos homo sapiens tanto quanto, né, os nossos queridos ancestrais que viviam nas cavernas e eles não faziam nenhum tipo de controle de natalidade. Então, na virada aí para o século XX, que as coisas mudaram, a população mundial foi aumentando, a gente entrou a industrialização e a necessidade de tantas coisas, né, da sociedade, que acabaram modificando muito esses parâmetros todos, né? Então, é uma questão que a gente precisa pensar, mas assim, o que eu acredito muito na importância do conhecimento disso? Se nós, no momento, veja, esses são estudos epidemiológicos, né, que mostram esses dados, né? Nós precisamos entender a razão disso para a gente procurar trazer alguma forma de evitar isso, sem que precise as pessoas terem, às vezes não é nem por uma questão econômica, as pessoas fazem a opção de não ter filhos. Não é por uma questão, né? Tem várias coisas que a gente tem que levar em consideração. Então, no momento que a ciência conhece isso, ela pode entender por que acontece isso, a gente pode tentar modular isso de uma maneira a se adaptar ao que a sociedade está vivendo, né? Mas essa questão hormonal, ela está relacionada, o coração do que eu queria falar dessa questão dos tempos modernos, né? Da questão de como a gente tem que olhar hoje e se perceber como nós somos diferentes das mulheres há 40, 50 anos atrás. Como o perfil feminino mudou muito, né? O masculino também, obviamente, né? Porque tá todo mundo, é um conjunto, né? Mas também existem os fatores de risco evitáveis, tá? Os fatores de risco evitáveis, a gente está vendo aqui que é o tabagismo, né? Um deles extremamente relacionado com o câncer de mama é o uso do tabaco. Outras questões que a gente pode elaborar um pouco mais aqui com relação ao tabagismo, né? Felizmente, nossas taxas de tabagismo no Brasil diminuíram, né? Espero que continue. O ideal era que realmente isso fosse abolido, né? Veja, nós temos na fumaça do cigarro solvente de tinta, né? Tem cádmio, que é o componente usado para fazer pilha, né? Metanol, que é o que a gente usa como combustível, eventualmente está presente no combustível, né? Tem nicotina, tem amônia, tem tanta coisa errada, né, no tabaco, que faz muito sentido abandonar isso aqui completamente se ele é também um fator de risco para câncer, né? Mas tem outras coisas, como a obesidade, também é um fator de risco, né? Então, a questão do cuidado com o índice de massa corporal, que a gente sabe que tem que ser entre 18,5 e 24,9, né? O ideal ali, né? Não muito acima de 25, e diversos estudos mostram, então, que a obesidade, as mulheres obesas aumentam a chance de ter câncer de mama,
E as mulheres que têm diabetes também aumentam a chance de ter câncer de mama. Então, aqui, de novo, isso também é uma questão da modernidade, né? Do maior acesso a alimentos extremamente calóricos, a muito açúcar em tudo, né? E isso está relacionado com essas duas doenças que também estão relacionadas com o câncer, né? Sedentarismo, né? Tem até uma piadinha aqui, até o Batman tá sedentário aqui, porque ele está usando o bate-jato, né? Então, fica o dia todo na Batcaverna, e quando sai de lá é o Batmóvel, o Bate-jato. Então, né, tem essa piadinha aí para nos mostrar que aqui a gente tem um conjunto de coisas, né? Comendo mais, se mexendo menos. Tem dados que mostram que 46% dos adultos no Brasil são sedentários. E veja que esse número é maior entre as mulheres, né? Então, tem muita coisa para a gente elaborar aí em termos de mudança de hábitos, né? A gente vê muitas vezes as pessoas optando sempre, né, pela escada rolante, pelo elevador, quando dá para optar pela escada, coisas simples do dia a dia que podem fazer muita diferença, né? Um outro evitável, né? Não existe nível de consumo de álcool seguro, tá? Então, o álcool, ele provoca, aqui de acordo com o tamanho da bolinha, né? Então, vejo que aqui um dos grandes alvos do álcool é justamente o intestino, que a gente comentou que é o terceiro tipo de câncer, né? E olha as mamas aqui, é o segundo. Então, se você começa a juntar um pouco as coisas, a pessoa fuma, gosta muito de consumir bebida alcoólica, está acima do peso, você vai juntando esses fatores, né? E isso tudo vai contribuindo, tá? E por incrível que pareça, eventualmente quando a gente faz, dependendo da plateia, né, que está assistindo, às vezes a gente encontra mulheres que falam que não querem fazer o exame, não querem fazer nem o autoexame, nem o exame feito, né, o exame médico feito, muito menos a mamografia, porque não querem saber, não querem descobrir que está com câncer de mama. Então, o que acontece daí? Toda aquela questão do diagnóstico precoce fica perdida. E aí, a descoberta do câncer de mama realmente vai ser de um câncer de um tamanho maior, né? Então, tem muitas coisas aqui para serem discutidas. E eu vou incluir aqui mais um mecanismo molecular, que são os mecanismos epigenéticos, que são aqueles além da genética. Quando a gente fala em BRCA1 e BRCA2, a gente está falando estritamente genético, mas epigenético, como o nome já está sugerindo, é acima da genética, é ao redor da genética, não mexendo com a sequência dos genes, né? Então, o evento epigenético mais conhecido, mais estudado, é a metilação do DNA, que é justamente a colocação de um carbono e 3 hidrogênios em citosinas ao lado de guaninas, e nós precisamos desse processo de metilação do DNA, ele é essencial. Nosso epigenoma precisa ser metilado corretamente. Então, nós temos aqui a ação, né? Uma reação química de metilação do DNA, e o que eu gosto de chamar a atenção aqui, né, além da reação química, é da onde vem esse carbono aqui, tá? Qual é a fonte de carbono aqui para que o nosso epigenoma seja metilado? Então, ele é majoritariamente proveniente da nossa alimentação. Para a síntese do doador de metilação do DNA, nós precisamos de folato, vitamina B6, vitamina B12. De onde vêm esses componentes todos? Não, certamente não é daqui, tá? Então, vocês percebem como as coisas vão se interligando? Isso aqui está muito relacionado com diabetes e obesidade, né? Isso aqui não está relacionado com câncer, nem com diabetes e nem com obesidade. É muito menos isso aqui, né? Verduras,
as coisas nas suas proporções, não é a ausência de gordura, mas as gorduras que são boas e todo um balanço, né? Todo um processo de equilíbrio entre as coisas. Então, a epigenética, ela precisa daqueles carbonos, aqueles carbonos vão vir da alimentação saudável. Então, já fica implícito também que não só a obesidade em si, ou diabetes em si, mas a qualidade dos alimentos prejudicada. Quando você tem uma alimentação como essa, não sobra espaço para isso, né? Então, o equilíbrio, o balanço é muito importante. Aqui nós temos uma mistura também, né? De alguns elementos saudáveis e outros muito saudáveis, né? A cordinha para pular e tudo mais, né? Elementos que compõem as necessidades, porque quando a gente fala em sedentarismo, também é uma coisa dos tempos modernos da sociedade, porque as pessoas estão trabalhando no computador, estão muito sentadas no escritório, trabalhando, né? Mas a gente precisa buscar o equilíbrio, o balanço, para que isso não seja um fator de risco de grande predisposição, né? Então, atividade física nas horas vagas, eu gosto sempre de falar aqui do meu esporte predileto, que é o squash, então aqui eu estou realmente puxando para o meu lado, né, falando, divulgando o esporte que às vezes as pessoas não conhecem, mas obviamente qualquer coisa que faça você se movimentar vai ser importante, né, para você alcançar esses objetivos e diminuir o sedentarismo como um fator de risco, né. E fica aqui então a nossa mensagem, né, do Outubro Rosa, a Universidade Federal do Paraná participando desse processo aí com vocês, através de vocês, né. Aqui está o meu e-mail, se alguém tiver alguma coisa que queira perguntar especificamente, fique à vontade, pode escrever, né, e eu agradeço pela atenção de vocês, estou aí para tentar responder as questões que eventualmente vocês têm. Obrigada pela atenção de vocês. Excelente, professora. Fico muito feliz, né, com essa palestra. Coincidentemente, a sua palestra do ano passado foi no dia 29/10. Olha só, por um dia nós não acertamos aí um ano certinho, né? Ainda estamos no remoto, mas eu creio que no ano que vem a gente possa estar presencial, né? Por favor, no ano que vem eu quero Tomara, conhecer né? vocês pessoalmente. Tomara. Tomara, eu tenho que né? colocar você como... Tem que mudar aqui alguma coisa? Tem gente entrando ainda, talvez para pegar o último diálogo nosso, não sei, que eles tiveram um problema no link, sabe? E acabaram pegando outro link, eu não sei o que aconteceu, mas acabam... Tá. A palestra, pessoal, vai... Colocar você aqui como... Pode ser. A palestra, pessoal, para quem perdeu, vai ficar gravada e a gente vai colocar, disponibilizar essa palestra, tá bom? Então, quem não conseguiu acessar por questões de link, questões de logística, de tempo, vai poder visualizar depois, tá certo? Mas, professora, eu queria fazer algumas colocações e peço também, incentivo os alunos a perguntarem, aproveitem a oportunidade aqui de conversar com a professora. A Bianca perguntou, a partir de qual idade é importante começar, né, fazer a mamografia? Depende muito Oi. Isso depende muito. Assim, a indicação ela tem que ser médica, tá? Mas de uma maneira geral, tá? É depois dos 40 anos. Mas aí o que pode acontecer é que quando a mulher tem uma mama muito volumosa, um volume muito grande, muito densa, ou então com uma percepção de que, às vezes, a maioria das doenças da mama não são perigosas,
tá? Menos de 10% de uma coisa ruim que alguém possa sentir na mama vai ser algo mais complicado. Então, o fato de perceber, às vezes, por exemplo, às vezes as mulheres podem ter cistos, tá? Esses cistos, eles podem aumentar de volume durante o ciclo menstrual. Então, quando uma mulher tem vários cistos e eles incomodam, pode até fazer algum tipo de terapia hormonal para diminuir o tamanho dos cistos, e quando os cistos aparecem muito cedo na vida, isso pode trazer um alerta para o médico querer fazer um exame melhor, e aí ele solicita a partir dos 35, tá? Mas não confundir isso com achar que o cisto aumenta a chance de câncer de mama. Não é por isso. É porque como o cisto, ele pode ser uma massa que, imagine, né, vai fazer o exame palpatório, você apalpa o cisto, até que ponto o cisto não atrapalha na percepção, né, tátil de que aquilo é o mesmo cisto que foi visto no ano passado, e aí, por uma precaução, que aí até tem uma questão de será que é bom mesmo começar a fazer o raio-x da mama, que a mamografia é o raio-x da mama, né? Fazer esse raio-x tão cedo, aos 35, então por isso que não pode ser uma coisa que palpite de uma pessoa, tem que ser, né, um aconselhamento com acompanhamento médico, saber se para você, especificamente, começar aos 35 anos vai ter mais benefício do que esperar mais um pouquinho. Pois é, e a questão do nódulo, professora? O cisto ali é uma massa aquosa, né, que pode prejudicar o diagnóstico, o nódulo, no caso, ele é preocupante? Teria que obrigatoriamente fazer uma biópsia, Sim. uma punção disso para avaliar? No caso do nódulo, sim. Porque o cisto, e até por uma questão de curiosidade, né, não se faz só a mamografia, sempre tem o ultrassom, porque você pode evidenciar alguma coisa por um jeito ou por outro, né? E o ultrassom, a principal finalidade é avaliar se um cisto é um cisto ou se um cisto é um nódulo. Que parecia ser um cisto, na verdade é um nódulo. Porque a diferença entre cisto e nódulo é o cisto é oco, ele tem líquido dentro, na maior parte dos casos. E o nódulo, ele não é líquido, ele tem célula. Na maioria dos casos, o nódulo é um fibroadenoma, tá? Mas isso você só vai conseguir saber se fizer a punção por agulha fina, então vai fazer uma vez, que espera-se na vida, uma vez, vai lá, funciona, manda para o laboratório, vai ver que é fibroadenoma, e fibroadenoma não se transforma em câncer, tá? Assim, é uma coisa absurdamente rara um fibroadenoma se transformar em câncer. Então, a pessoa vai saber que ela tem aquele fibroadenoma, isso fica lá registrado na ficha, né? E eu não preciso mais me preocupar com aquele fibroadenoma. Tá? Então, o nódulo tem que fazer essa diferenciação, se ele é um nódulo benigno ou se ele já é alguma coisa mais preocupante que pode ser maligno. Tem um pessoal perguntando aqui sobre prótese mamária, se dificulta o diagnóstico, se pode predispor a câncer. O que a senhora poderia dizer sobre isso? De forma alguma, não atrapalha o diagnóstico, não predispõe ao câncer, não tem perigo nenhum, tá? O que assim, o que a gente escuta, né, e sabe né, de uma maneira geral, é que o que acontece é que quando vai fazer a mamografia, muitas vezes tem que apertar mais, tá? Para você ter a mesma segurança. Porque o que acontece é que a prótese, ela muitas vezes ela fica bem na frente da mama, né? Então, a mama mesmo, ela está para trás da prótese. Então, dependendo, né, vai ter que, na hora de colocar no mamógrafo, vai ter um pouco mais de desconforto, né? Mas isso
não é nada perto de toda a história. E também, certamente, o cirurgião vai comentar esse pequeno apuro que pode acontecer, né? E que daí precisa ser pesado pela pessoa se ela vai querer passar por isso ou não, né? Ninguém vai fazer uma cirurgia como essa de colocar prótese sem conhecer todos os pormenores e todos os detalhes que podem acontecer, né? O pessoal tem perguntado aqui sobre a predisposição, mas conforme foi comentado na palestra, né, é difícil ter essa predisposição, mas os hábitos alimentares, dieta, exercício físico, estilo de vida moderno, isso corrobora ainda mais para essas chances de aparecer o câncer. E assim, tendo uma avó, por exemplo, a minha avó teve câncer de mama, significa que eu tenho uma predisposição? As mulheres sempre têm essa dificuldade, esse medo, né, de pensar assim. Olha, depende muito se você pensar que no caso da avó, né, vai depender muito da idade, porque hoje a gente tem, nossa, uma variabilidade tão grande. Pode ser que a sua avó seja muito jovem, né? Que você tem uma avó aí que não tem nem 60 anos de idade, é uma jovem, né? E pode acontecer. Então, o câncer de mama antes dos 65 anos, ele não é considerado relacionado com o envelhecimento, né? Ele está mais relacionado com toda uma história da questão até esporádica mesmo. Então, tem que avaliar caso a caso. Se a avó já é considerada, né, aí acima dos 65 anos, aí você tem que levar em consideração a questão do envelhecimento. A partir desse conhecimento, né, do que o envelhecimento ele aumenta a predisposição, então pode ser único e exclusivamente em função da idade, tá? Mas, de novo, o melhor jeito, a única forma, assim, se a gente está preocupado com predisposição, a melhor precaução é essa questão do exame anual, e você fazer, né, tentar cumprir com o seu compromisso, pelo menos do exame anual, porque, como eu falei, eventualmente a gente escuta esse absurdo da pessoa não querer saber, ou ter tanto medo de descobrir que tem câncer de mama, que não vai no posto de saúde. Eu até vou fazer um comentário aqui que eu fiquei muito satisfeita esses dias atrás. Até tocou o celular, era um número diferente, como a gente recebe tantos telefonemas. Acabei de receber um telefonema spam aqui, né? E eu recebi um telefonema do posto de saúde me chamando para eu ir fazer mamografia. Eu fiquei muito feliz, tá? Então, a gente está, claro, talvez seja uma campanha também do Outubro Rosa, também pode ser que tenha a ver com isso, né? Mas muito satisfeita. Eu ainda perguntei, é do posto de saúde? Não, é do posto de saúde, é do posto de saúde. Puxa, que bacana. Claro, nós estamos numa cidade, né, com bom desenvolvimento socioeconômico, tem essas questões todas, mas a gente tem que conscientizar todas as mulheres, todo mundo ao nosso redor, se cada um fizer a sua parte no seu nicho ali, né, naquelas pessoas que a gente convive, de fazer, olha, você foi fazer, você está cuidando, né, é de extrema importância, porque de ano em ano, mesmo que surja o câncer de mama, ele vai ser tão pequeno, né? Se a mulher já tem mais de 40 anos, ela vai fazer a mamografia, vai ser tão pequeno que as chances de você curar aquilo são 95% de chance de curar só com a cirurgia. Esse detalhe, tá? Quando você tem um tumor do tamanho de uma ervilha, que é o que você já consegue detectar na mamografia, você cura com a cirurgia. Só de ir lá e tirar o tumor. Tá? É isso. A gente tem que pensar desse jeito. Não, eu quero descobrir, claro que ninguém quer descobrir, né? Mas se for para ter, eu quero descobrir logo. A gente tem que mudar um pouco o jeito de pensar, né?
Sim, a prevenção é a melhor forma, né, de recuperação. E as pessoas têm esse medo, esse receio, né? A palavra câncer, ela assusta muito e acaba impedindo que pudesse ser, né, detectado no início. E isso prejudica tantas vidas, né? As pessoas acabam morrendo, né, evoluindo, né, esse câncer prejudicando tanto a vida dessas mulheres. Eu até queria fazer uma pergunta e uma observação. A senhora viu alguma coisa dizendo, porque obviamente os exames, os testes, né, diminuíram bastante durante a pandemia, né? E até agora a gente percebe que as pessoas não estão indo nos postos, né? Até porque o hospital se tornou um ambiente de guerra, né? De pandemia, e ninguém queria estar ali exposto. E os exames eletivos, as consultas eletivas, elas praticamente desapareceram, né? Apenas urgências, emergências, casos de Covid, né? E saiu alguma Sim. coisa, tem algo que mostra que aumentou o diagnóstico ou diminuiu? Qual que é a tua opinião referente a esse momento atípico que estamos vivendo? Olha, eu não vi. Esse tipo de coisa só vai demorar um pouquinho para aparecer, porque vai precisar começar a coletar os dados, né, serem coletados os dados. Então, agora que realmente, como você comentou, o posto de saúde está realmente atendendo, está até chamando as pessoas estão voltando para fazer as coisas, daqui para frente que a gente vai conseguir fazer esse diagnóstico, tá? Então, infelizmente, pode ser que aumente o número de casos de tumores com tamanhos maiores, né? Mas apesar disso, nós fizemos um estudo no Hospital de Clínicas, foi em 2013, em que nós observamos o perfil de pacientes do Hospital de Clínicas, ele é muito voltado, muitas vezes, a pacientes de baixo nível socioeconômico ou ainda pessoas que vêm do interior do estado para fazer tratamento geralmente de patologias mais complexas, né? E a gente percebeu que lá os tumores pequenos, o diagnóstico precoce, era muito menor do que aquele que se precisava ser. Isso já em 2013. Tá? Então, se a gente for fazer um estudo agora, provavelmente a gente vai ver que essa coisa, essa predominância não só, né, não melhorou, como ela pode ter piorado. Se você quer saber a minha opinião pessoal, eu acho que, infelizmente, vai ter aumentado. Tá? Provavelmente a gente vai estar observando isso. Porque quando você pensa assim em infarto, né, infarto agudo do miocárdio, a gente tem já a caracterização que você pode fazer uma busca até pelos óbitos, né? Fazer um estudo assim, pelos óbitos. Mas o câncer, apesar de ser essa doença terrível, ele vai estar aparecendo agora como um tamanho maior e o resultado em termos de mortes, ele vai demorar um pouco mais para aparecer. Então, tem muita coisa da pandemia que a gente vai ver posteriormente. Os resultados negativos ainda serão muitos, muitos. É Sim, só só está a ponta no do começo, né? Só está no começo começo. ainda. 600 e tantos mil mortos é o começo, infelizmente. Sim, sim. Tem outras vidas que serão ceifadas por conta disso, né? De forma indireta, né? Justamente pelo Sim, acesso à sim, saúde, né? O pessoal tem exatamente. Então, perguntado, sim, o pessoal tem perguntado aqui, professor, em relação a métodos contraceptivos, né? No caso, a Maria Eduarda e a Débora perguntaram em relação ao uso de anticoncepcional, se antecipa o aparecimento, se tem alguma ligação, o que tem a ver uma coisa com a outra? não tem, não tem. Olha, a única coisa que a gente pode dizer muito subliminarmente
muito tangencialmente que tem um aumento seria nos casos de trombose, tá? Mesmo assim, em grupos específicos de pacientes, tá? E aí, geralmente, esse grupo ele é detectado antes de começar a fazer uma terapia. Obviamente, estamos falando de uma plateia extremamente instruída, que não vai no balcão da farmácia para buscar medicamento, né? Porque isso a pessoa está se sujeitando, né, a fazer um uso errado dos medicamentos. Então, ninguém pode tomar a decisão de tomar anticoncepcional sem ter passado pelos trâmites da medicina, né? Então, nesse momento de uma consulta é que vai ser feita a investigação, né, pela anamnese, se pode ser uma coisa ruim usar o anticoncepcional, porque pode ter mais risco de trombose, tá? Mas de câncer não tem nenhuma indicação. É muito curioso observar a questão da obesidade, né? Esses estudos, eles demonstram essa correlação com a obesidade pelo aumento de hormônios femininos no corpo, porque a gente sempre fala das mulheres, né? Mas homem também pode ter câncer de mama. E Pode. os homens têm um acúmulo visceral de gordura muito grande e o tecido adiposo funciona como uma glândula produtora de alguns hormônios, né? Que pode. Obrigada por você ter chamado a atenção disso. Sim, é uma coisa que a gente acaba negligenciando um pouco, sabe? É verdade. Nos homens, eles podem sofrer um tanto de ginecomastia e tem um aumento, sim, de aparecimento de câncer de mama masculino, tá? É muito raro, mas você tem essa possibilidade, tá? Com relação à obesidade, ela está muito relacionada com o diabetes. Então, veja, são duas doenças independentes, né? Isso nem sempre o obeso tem diabetes, né? A pessoa pode ter obesidade e não ter diabetes, né? A pessoa pode ter diabetes e não ser obesa também, tá? No sobrepeso e tem outros fatores, principalmente em idade mais, mas geralmente tem aquela sobreposição entre as duas doenças. Então, é nesta sobreposição, porque o diabetes e a questão hormonal da resistência à insulina, né, que a insulina é um fator importante de ativação de expressão gênica e que pode estar, que ainda é alvo de estudo para entender, porque na ciência começa assim, essa observação epidemiológica, né? Como que isso está relacionado ainda não se conhece, mas se supõe que seja exatamente isso que você falou, a questão hormonal. Essa questão aí hormonal, né, me fez lembrar do fato lá das gestações, né? Na última palestra sua, eu lembro que a senhora disse também sobre isso e gera sempre uma pulga atrás da orelha, né, sobre isso, porque quando você fala que as meninas, as mulheres têm que ter aí de mais de 3 filhos, por exemplo, para diminuir o risco e ir diminuindo a cada gestação, gera um espanto tão grande, né? A gente tem aqui as nossas alunas, né? Estão jovens, né? Tem mães também, com certeza, mas gera um espanto, né? Porque até porque o que que eu penso assim? As nossas avós, né? Que tinham lá, a minha avó teve 5 filhos Uhum. e ela teve indícios de câncer de mama, mas eu correlaciono e entendo que foi a falta de acesso ao diagnóstico, a Mas como falta de assim acesso. indício? Como Oi? assim indício? O que é um indício? Ah, desculpe, ela teve um caroço, né? E retirou e fez uma punção ali, fez uma cirurgia e resolveu, como a senhora disse, resolveu. Uhum. Mas aí ela foi fazer isso com mais de 60 anos, aí pronto, né? Beleza. Agora, antigamente, o pessoal que estava, né, nesses centros, nessas regiões remotas, né, de regiões rurais, tinham lá 7 filhos, mas ao mesmo tempo nunca procurou um médico e é o, é o pessoal que tem medo de médico, medo do jaleco branco, né?
Então, aí desenvolvia um câncer, principalmente câncer do colo do útero, né? E câncer de mama, às vezes, né? Mesmo tendo tantas gestações. Então, Aham. isso acaba gerando um pouco paradoxal pensar nisso, que atualmente as mulheres estão optando em ter menos filhos, né? E isso também pode predispor ao aparecimento de câncer somado aos hábitos, à poluição, ao tabagismo, ao uso de drogas, enfim, né? Várias outras questões, né? Muito interessante. Tem mais alguma pergunta, pessoal? Já estamos aqui finalizando, né? Queria fazer mais alguma colocação, professora? Olha, eu acredito que a mensagem, né, mais importante que a gente tem, além dessa questão da modernidade, do jeito que as mulheres estão vivendo hoje, a gente não tem como, a gente comenta essas coisas, né, porque a gente precisa saber, obviamente, estar por dentro, né, não é uma coisa que eu acho que a gente possa querer mexer nisso, né, querer mudar o jeito das pessoas em termos de ter filhos mais ou menos, eu acho que a questão não é essa. Mas a questão do cuidado do exame precoce, desse cuidado de fazer esse exame anual, que na verdade é um conjunto, né? A gente está falando aqui, valorizando a questão do outubro rosa e falando do câncer de mama, do exame palpatório das mamas, né? Mas nesse mesmo momento tem o exame de colo uterino, né? Que precisa ser feito todo ano também, né? Então, é um conjunto de que, na verdade, é o autocuidado, né? Você cuidar de você mesmo, com ferramentas que existem de acesso, né? Principalmente a gente está falando aqui da nossa plateia, né? A plateia tem acesso a esse tipo de atendimento, né? Então, que isso fique bem fixado, que essa é a finalidade do Outubro Rosa. Acho que é o que eu queria finalizar e dizer. O Outubro Rosa é para conscientização. É um mês dedicado de que, opa, se você ainda não fez o seu exame esse ano, e agora a pandemia amenizou, vá em busca. E cutuque todas as mulheres que você tiver, né? Todas as suas amadas perto de você, né? Dê essa cutucadinha aí, que dá tempo esse ano ainda de fazer. Estamos apenas em outubro, o ano está acabando, mas ainda tem tempo de fazer. Não deixe passar essa mensagem em branco, né? A mensagem é rosa, e divulgue isso para as mulheres que você conhece. Vamos fazer uma corrente do bem, de divulgar isso de uma maneira muito. Está acabando o Outubro Rosa aí, mas vamos, sabe, caprichar nessa divulgação, que ela pode fazer a diferença na vida das pessoas de fato, né? Acho que era essa a minha finalização aí. É muito bonito essas suas palavras, porque realmente, diante de tantas situações, né, difíceis, de tantas perdas, as pessoas acabam deixando de se cuidar, né? Acaba, não, tenho que só ficar usando máscara, álcool em gel, ok, isso aí também é um cuidado, né, consigo e com o próximo, mas a vida continua, né? E essas demandas são sempre urgentes, né? Sim, O câncer de colo de útero também chama muito atenção, né? Por conta da sim, mortalidade, também tem que ter esses cuidados. E eu também gostaria de finalizar, né? Agradecendo, professora, muito a sua participação, a sua fala aqui conosco. Os alunos sempre gostam muito das suas falas, né? A gente sempre conta, o segundo ano consecutivo que a senhora está aqui conosco. Espero que o próximo ano seja presencial no nosso auditório aqui. Vai ser um prazer imenso lotar a sala, né? Todo mundo presente, todo mundo ali vacinado, bacana. isso. Então, vai ser uma honra muito grande e eu gostaria de agradecer a tua disponibilidade. Sempre a gente pede, solicita e você sempre está ali
falando sim, né, com muita convicção e fazendo um papel de professora, de pesquisadora, né, de docente. Então, isso é muito importante para todo mundo, para abrir a cabeça desses alunos. Pessoal de casa, os alunos, obrigado pela presença de vocês, pelas perguntas, tá? Lembrem-se que vai ficar gravado essa palestra e assim que puder, o pessoal vai colocar lá no YouTube e vocês poderão acompanhar novamente, mostrar para a mãe, para o pai, para quem puder aí e tiver alguma dúvida, tá bom? E mais um recado, amanhã teremos outra palestra muito importante também sobre controle de qualidade, tá? Então participem, quem tem essa curiosidade, é um assunto muito pertinente para vocês, tá? Professora Gisele, finalize a chamada interrompendo ali a gravação, tá? Como você está como host, para a gente não perder essa gravação. Deixa eu ver. Ai, agora tem que. A minha bateria do computador está quase acabando. Peraí, deixa eu. Como é que eu volto para cá? Eu estou acostumada a usar o Teams. Peraí. Fica tudo ali embaixo ali. Pausar compartilhamento. Isso. Daí, o que você pediu para fazer? Aí dá o stop no recording, na gravação. Pior que isso não está aparecendo aqui. Deixa eu ver. Pausar a gravação.